Nós queremos usar como título, como tema da nossa reflexão, da nossa meditação nesta hora, as pedradas da vida. As pedradas da vida. Nós queremos usar esse tema para refletirmos e para pensarmos sobre alguns aspectos tão centrais, tão fundamentais, importantes das nossas vidas. A palavra de Deus nos diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. O versículo 55 diz: mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e viu Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. No percurso da nossa vida, na trajetória da nossa existência, muitas vezes nós somos açoitados, somos apedrejados por circunstâncias, por situações. Muitas vezes nós nos deparamos com ações contrárias às nossas vidas. E muitas vezes nós não sabemos como agir diante dessas situações adversas, diante dessas situações contrárias. E em muitos momentos, nós somos vencidos não tanto pela situação adversa, mas muitas vezes nós somos vencidos porque nós temos tido atitudes inadequadas diante das pedradas da vida. Muitas vezes nós não sabemos como nos posicionar diante das lutas, das tribulações, dos problemas e das dificuldades. Eu vejo que esse texto, esta experiência tão difícil, tão dolorosa, tão árdua, que o nosso irmão Estevão passou no passado, há quase 2000 anos atrás, eu vejo que essa experiência ensina, traz princípios e lições para mim e para você, de como nós devemos enfrentar, qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura, o nosso comportamento para enfrentarmos as pedradas da vida, os açoites da vida, os embates da vida. No capítulo 6, versículo 5, do próprio livro de Atos, nós encontramos que Estevão era um dos 7, daqueles que haviam sido escolhidos para servir às mesas. Lembra do episódio que os apóstolos solicitaram para que fosse escolhido homens dentre o povo para servir às mesas? Estevão, nós encontramos no versículo 5, elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles foram escolhidos para servirem à mesa. Estevão estava entre esses homens de bastante conceito, de bastante respeito entre o povo, entre a igreja de Jerusalém. É interessante que Estevão não ficou apenas servindo a mesa no sentido material, trazendo comida, alimento para o povo, mas Estevão também começou a trazer um alimento, a servir a mesa espiritualmente falando, porque ele começou a ensinar a palavra, a dar testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, dizendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e que Jesus estava vivo, e que a salvação do homem é somente através de Jesus. E não só ele falava, mas também Deus, através de Estevão, fazia sinais, prodígios, maravilhas. Muitos cegos começaram a ver, paralíticos começaram a andar, enfermos de doenças incuráveis receberam o toque poderoso de Deus através da vida de Estevão. Estevão então começou a manifestar o reino de Deus nos seus dias, ali na cidade de Jerusalém. Mas esta manifestação de Deus, esse poder de Deus concentrado na vida desse homem, trouxe perturbação
àqueles que tinham a chave da porta da igreja daqueles dias. Tem um grupo que tem a chave da porta da igreja, e eles acham que eles que mandam, eles que sabem o que é que tem que ser feito, eles querem controlar as situações. E estes que tinham as chaves da igreja, da porta da igreja naqueles dias, eles não concordaram com o poder de Deus, e com a sabedoria de Deus, e com a presença de Deus na vida de Estevão. E aí então eles começaram a discutir com Estevão, e eles não conseguiram resistir o poder de Deus na vida de Estevão. O que eles fizeram? Eles subornaram alguns homens para dizerem que Estevão havia cometido alguns impropérios, dito blasfêmias, falado contra o templo, falado contra Moisés. E eles então testemunharam diante do sumo sacerdote, ali no Sinédrio, no templo, em Jerusalém, contra Estevão. E Estevão, nesse momento tão adverso, eles estavam enfurecidos em seus corações, eles rangiam os dentes contra Estevão, e eles então determinaram que Estevão deveria ser apedrejado, morto, aniquilado, acabado. Neste momento tão difícil, Estevão nos ensina 6 princípios, 6 posturas, atitudes que eu e você devemos ter para enfrentarmos os açoites, as pedradas da vida. Nós encontramos aqui 6 passos importantíssimos para enfrentarmos o vento contrário, tempestuoso, e sermos vencedores. Para enfrentarmos os açoites, as pedradas, e sermos vitoriosos, e sermos vencedores. Neste episódio, Estevão traz estes 6 princípios, essas 6 lições, e que eu e você poderemos crescer aprendendo estas lições. A primeira lição que nós encontramos está no versículo de número 55. Mas ele quem? Estevão. O que havia com Estevão? Estevão estava cheio do Espírito Santo. A primeira lição, o primeiro princípio para eu e você enfrentarmos as adversidades da nossa existência, da nossa vida, entrarmos nas tribulações e sairmos vencedores, vitoriosos, é estarmos cheios do Espírito. Estevão estava cheio do Espírito. Este é o primeiro princípio. Para enfrentarmos as dificuldades, é uma condição inegociável estar cheio do Espírito. Sem a presença total do Espírito de Deus em nós, nós não poderemos vencer nem as poeiras da vida, quanto mais as pedradas da vida. Sem a presença total, absoluta do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não conseguiremos nem vencer as brisas contrárias, que dirá o vendaval contrário. Nós precisamos estar cheios do Espírito. Isso é fundamental, é essencial. O que é estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito é ter o total controle de Deus sobre as nossas vidas. Estar cheio do Espírito Santo é quando a minha vontade se rende à vontade de Deus. Quando os meus planos se rendem aos planos de Deus. Estar cheio do Espírito Santo é quando os meus sonhos, os meus desejos passam pela aprovação ou desaprovação de Deus e eu me submeto a este resultado. Estar cheio do Espírito é quando as minhas realizações são orientadas por Deus. Eu não posso desejar, sonhar, ambicionar absolutamente nada sem que passe pelo crivo do querer e da vontade de Deus. Estar cheio do Espírito Santo é uma rendição incondicional a Deus. É uma rendição total ao governo, ao controle de Deus. Eu só posso estar cheio do Espírito quando eu estiver vazio de mim mesmo. Não tem como eu estar cheio de mim mesmo e ao mesmo tempo estar cheio do Espírito. Para que eu tenha essa experiência da plenitude do Espírito na minha vida, eu preciso ter um esvaziamento total, a morte do meu eu, o crucificar da minha carne, a crucificação da minha carne. Sem essa experiência, eu não posso estar cheio do Espírito. Estevão estava cheio do Espírito. Não era Estevão que vivia, mas era Cristo, o Espírito de Deus, que vivia em Estevão.
Este é o primeiro princípio que eu e você precisamos aprender. Esta é a primeira experiência. Nós precisamos vivenciar esta experiência para enfrentarmos os embates e as pedradas que a vida lança contra nós. Eu vejo que a segunda experiência que eu e você devemos aprender está ainda também no versículo 55. Fixando os olhos no céu. Fixando os olhos no céu. Para enfrentarmos todas essas dificuldades, nós temos que aprender a fixar os olhos no céu. Nós temos uma forte tendência em fixar os nossos olhos nas pedras que nos atingem, e temos uma forte tendência em olhar para aqueles que estão lançando as pedras sobre nós. Mas quando nós olhamos para as pedras ou para as pessoas que nos apedrejam, nós deixamos de olhar para Deus. Nós deixamos de fixar os nossos olhos no céu. E quando nós deixamos de fixar os nossos olhos em Deus, nós sucumbimos debaixo das pedradas da vida. Por isso ele nos ensina que nós devemos fixar os olhos no céu. Devemos olhar para o céu. Cantamos há pouco: ergui os meus olhos, então eu vi. Se não erguermos os olhos, nós não veremos. Se nós não tivermos uma atitude, uma postura de erguer os olhos, nós não veremos. Quando nós fixamos os olhos nestas circunstâncias, nós estamos fechando os olhos para o sobrenatural de Deus. Quando você olha as pedras, você não vê a intervenção de Deus, você não vê o sobrenatural de Deus, o poder, o potencial existente em Deus. Fixar os olhos no céu, erguer os olhos e olhar para o céu, é declarar que Deus é soberano, é declarar que Deus está no controle. Não importa a violência, não importa o volume de pedras, não importa o quanto de agressões estamos recebendo, mas quando nós olhamos para o céu, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és soberano, Senhor, Tu és a minha guarda, Tu és a minha proteção, Senhor, Tu és o meu alvo, Tu és o meu bem maior, Senhor, em breve estarei contigo. Nós precisamos erguer os olhos, precisamos fixar os céus, porque fixar os olhos no céu é valorizar aquilo que é eterno, é relativizar as pancadas e as agressões da vida. Quando nós olhamos para o céu, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio naquilo que é atemporal, naquilo que é eterno, naquilo que é perpétuo, naquilo que não vai passar, mas naquilo que permanecerá para sempre. Fixar os olhos no céu. Só enfrentaremos as lutas fixando os olhos no céu. Quando nós fixamos os olhos no céu, nós estamos declarando que nós não somos deste mundo. Nós somos passageiros, peregrinos, forasteiros aqui nessa terra. Quando nós olhamos para o céu, nós estamos dizendo: Senhor, eu não sou deste mundo, a minha pátria não é deste mundo, eu estou caminhando para a pátria celestial, para a pátria eterna, para a pátria da qual o governo é o Senhor. Nós estamos declarando o controle de Deus, o governo de Deus e a vontade de Deus. Por mais violentas que sejam as pedradas, não há como comparar com o eterno peso de glória que nós havemos de receber e que vem lá do céu, que vem das mãos do nosso Deus. Por isso, Estevão nos ensina a fixar os nossos olhos no céu. Você está passando por tribulações, por lutas, por dificuldades? Levante os olhos. Levante os olhos. Fixe os seus olhos no céu. Esteja mirando o céu. Contemple o céu. Se você começar a valorizar as circunstâncias, os momentos de tribulações, os momentos de embates, você tem a tendência de sucumbir, de esfriar, de desistir, de desanimar. Segundo princípio, fixar os olhos no céu, na nossa eterna morada, na nossa mansão celestial, no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus. Eu vejo que em terceiro lugar, Estevão traz mais um princípio, e que nós encontramos ainda no versículo 55. Ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Amados, nós precisamos entender que muitas vezes nós queremos ter visões.
Muitas vezes nós queremos ver o sobrenatural de Deus. Muitas vezes nós queremos ver a glória de Deus, as manifestações, as teofanias de Deus. Mas nós jamais queremos enfrentar as pedras. No momento das pedras, no momento da dor, no momento da adversidade, é aí que o nosso espírito se abre para ver e contemplar aquilo que os nossos olhos naturais não veem. É no momento de adversidade que nós levantamos os nossos olhos para o céu, clamamos ao Senhor e os nossos olhos espirituais se abrem para ver a realidade espiritual, para ver aquilo que está além, para além do mundo visível, do mundo tangível. Nós queremos visões, Deus quer nos dar visões, mas nós nunca queremos lutar ou enfrentar as pedradas. Interessante que no capítulo 7 de Atos, no versículo 2, nós encontramos, respondeu ele quem? Respondeu Estevão, quando o sumo sacerdote perguntou a ele. Ele respondeu: irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Ele começa a sua mensagem, ele começa o seu discurso dizendo, o Deus da glória. E nesse momento em que ele começa a receber as pedradas, o que acontece? Ele começa a ver a glória de Deus. Se você não menciona, se você não prega, se você não se relaciona com o Deus da glória, você não verá a glória de Deus. Nós precisamos aprender a narrar, a descrever, a mencionar o Deus da glória. Os feitos, a salvação, a manifestação dEle, as intervenções dEle, a nossa saúde, o nosso sustento, o cuidado dEle para conosco. Isso nós encontramos porque Ele é o Deus da glória. E nós precisamos testemunhar sobre o Deus da glória, porque daí então nós poderemos ver a glória de Deus. Os momentos de aperto e os momentos de tribulações tem contribuído em muito, tem uma contribuição central para abrir os nossos olhos espirituais e colocar a nossa atenção na glória de Deus. Nos momentos de tribulações e angústias é que se escrevem os melhores hinos e as melhores poesias. Nos momentos de adversidades, nós temos visto resultados preciosos de homens e mulheres que viram a glória de Deus. Eu creio que a maioria de vocês conhece a história do escritor daquele hino que diz, se paz a mais doce me deres, sofrer, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. E aí o coro do hino diz o seguinte: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A história do escritor desse hino, o homem que escreveu essa letra, que é um missionário, ele estava em outro país, que não o seu, norte-americano ele, e ele mandou a esposa e 2 filhas passarem férias, e ter um tempo com os familiares nos Estados Unidos. E quando a esposa e as filhas e um grupo de pessoas tomaram um navio para ir até a América, em determinado momento da viagem teve uma grande tempestade e o navio afundou. E aquela mulher, e aquelas 2 moças, a esposa desse pregador, desse pastor, desse missionário, e as 2 filhas morreram ali. Ele recebeu a notícia de que a esposa e as filhas faleceram nesse naufrágio. Ele orou a Deus pedindo: Senhor, eu quero uma oportunidade de passar pelo menos pelo local, pela região onde estão sepultadas minha esposa e as minhas filhas. Depois de algum tempo ele teve essa oportunidade, tomando um navio, indo para a América, chegou naquele determinado local, o capitão do navio disse: olha, mais ou menos nesta área, nesta região, é que aquele navio onde estava a sua esposa e as suas filhas morreram. Por aqui que ele afundou, naufragou. E aí ele, olhando aquelas águas escuras, ele senta num cantinho do navio e escreve este hino: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nesses momentos difíceis,
nesses momentos de dores, existe aqueles que conseguem ver a glória de Deus. A glória de Deus brilha, a glória de Deus resplandece, a glória de Deus se manifesta. É interessante que eu e você precisamos entender isso. Nas pedradas da vida nós temos que buscar ver a glória de Deus, o resplendor de Deus, a manifestação de Deus, para podermos enfrentar estas dificuldades, estes embates. Em quarto lugar, Estevão nos ensina que, no versículo de número 56, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Enquanto nós devemos ver a Jesus, devemos ver Jesus à direita do Pai, devemos ver Jesus à direita de Deus. Estevão diz: olhai, ao invés dele desejar o mal aos seus algozes, aos seus agressores, ele desejava que todos estivessem vendo o que ele estava vendo. Ao invés dele estar reagindo contra as agressões, contra as pedradas, ele disse para aquelas pessoas: olhem, veja o que eu estou vendo Jesus. Você já pensou lá no seu trabalho, quando alguém vem agredir você, falar mal, alguma calúnia, você apresentar Jesus para essa pessoa e dizer: ei, veja o que eu estou vendo Jesus. Olha para onde eu estou olhando para Jesus. Lá no seu condomínio, lá na sua escola, no seu dia a dia, onde você vive, no seu meio, no seu ambiente, quando surgem os problemas, quando as pedradas vêm em direção à sua vida, você olhar para as pessoas que estão te apedrejando e dizer: olha, eu estou vendo Jesus. Levar essas pessoas a conhecer Jesus, a visualizar Jesus, a contemplar Jesus. Isso significa sem revanche, sem retaliação, sem querer o mal para o teu próximo, mas desejar que aqueles que te apedrejam vejam a Jesus. Ele viu Jesus em pé, é o que o texto diz. Olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. O que significa isto? Significa que Jesus estava participando da luta, estava participando do aperto e das tribulações de Estevão. Isso significa que Jesus estava se importando com aquele momento. Isso significa que Jesus estava inteirado e interessado naquele momento, naquele instante. Isso significa que Jesus não estava fora, desconhecendo aquela realidade. Alguém pega essa criança, por gentileza? Isso significa que Jesus estava interessado naquele momento de dor e de adversidade. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, as pessoas dizem, e muito mais, o diabo tenta nos convencer de que Deus não está vendo e de que Deus não está interessado na nossa luta. Já aconteceu isso com você alguma vez? Você está passando por um momento difícil e de repente vem uma voz dizendo: aí, o que adianta? Você foi fiel nos dízimos e agora você está com um problema financeiro. Está vendo como Deus não se importa com você? Ou então, se você está passando um outro tipo de necessidade, vem uma voz dizendo: o que adianta, você foi tão fiel, tão frequentador da igreja, e agora? Está vendo como Deus não se importa com a sua dor? Está vendo como Deus não se importa com a sua necessidade? Mas esse texto está dizendo que quando nós passamos por tribulações, e quando nós enfrentamos as pedradas da vida, Jesus se coloca em pé. Ele está vendo exatamente o que está acontecendo conosco. Ele está interessado. Ele está participando. Jesus está sabendo. Quando o diabo tentar colocar na sua mente que Deus não se importa com você, não creia nessa palavra, não creia nesse pensamento, não creia nessa mensagem. Jesus colocou-se em pé à direita do Pai para ver exatamente o que estava acontecendo com Estevão. Ele estava atento, ele estava concentrado, ele estava honrando. Era exatamente isso que estava acontecendo. Quando nós passamos por lutas, Jesus está vendo cada detalhe. Deus se importa com a sua dor. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus se importa com a sua dor. Diga com convicção: Deus se importa com a sua dor. O texto diz que Jesus estava em pé
Isso significa que Jesus estava apoiando a fé de Estevão. Jesus estava apoiando a obra que Estevão estava fazendo. Jesus estava apoiando aquele momento tão difícil na vida de Estevão. Estevão não estava sozinho, Jesus estava participando. Jesus estava em pé para honrar e para dar as boas-vindas ao seu campeão. Jesus estava em pé para honrar. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita, mas nesse momento ele ficou em pé. Ele estava dizendo assim: ei campeão, Estevão, vem para casa, vem para o lar, eu estou te aguardando. O primeiro Marte estava sendo recebido com honras pelo Senhor Jesus. Ele foi ao forte. Ele diz o seguinte: Estevão foi acusado de desonrar o templo terreno. E agora nesse momento, ele contempla o templo celestial. Esse escritor, ele diz que Estevão foi convocado para vir diante do sumo sacerdote e do sinédrio, que estava sentado ouvindo o testemunho de Estevão. Mas o sumo sacerdote de um templo maior, de um templo eterno, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, este sumo sacerdote ficou em pé para receber Estevão. Como que se ele estivesse dizendo: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor, venha para a casa do Pai. Momentos de tribulação, Jesus em pé, Jesus se importando. Esteja consciente disso. Não importa quão violenta seja a pedrada, saiba disso. Jesus está em pé. Ele está sabendo o que está acontecendo comigo. Ele está a par dessa situação. Ele está a par desse momento tão doloroso, tão difícil. Jesus está sabendo disso. Em quinto lugar, diante das pedradas da vida, nós devemos estar em oração. Olha o que diz o versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia. Para enfrentarmos as pedradas da vida, nós precisamos estar em oração. A atitude de orar declara a nossa dependência de Deus. Se você ora, significa que você depende de Deus. Você está dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu dependo da sua mão forte, da sua destra de poder. Se você não ora, você está dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor. Deixa comigo. Eu sei como resolver a situação. Se você não ora, você está dizendo: Deus, eu não preciso de Ti. Afinal de contas, eu tenho 3 faculdades, eu tenho muita experiência, tenho muita bagagem, eu já fiz muitas coisas na vida e sempre tudo deu certo. Eu não preciso de Ti. Mas quando você ora, você está dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu apoio. Eu preciso do seu socorro. Orar significa depender de Deus e declarar essa dependência a Deus. Se você não ora, você não depende de Deus. A oração, em nome de Jesus Cristo, nos conecta com o dono do universo. Foi isso que Deus estabeleceu. Quando você ora, você entra em conexão com o dono do mundo, com o dono do cosmos, com o dono do universo. E você chega diante dele em audiência privada, particular, na sala do trono, e diz: Pai. Ele diz: sim, filho. Isso é orar. É estar em conexão com o dono do universo. E Deus nos ensinou que essa conexão se faz através da oração. E você enfrenta as tribulações, você enfrenta os embates, você enfrenta as lutas, as adversidades, as pedradas da vida em oração. Porque exatamente ali você está compartilhando com Deus as suas necessidades. A oração é o meio que Deus estabeleceu para nos relacionarmos com Ele. Eu me lembro, a primeira vez que fui à Coreia, o Dr. Show disse, numa ministração: você sabe por que nós oramos aqui na Coreia? Nós oramos aqui porque nós cremos que Deus responde oração. Por isso nós oramos. Se você ver essa frase do outro lado, no lado avesso dela, se você não ora, é porque você não crê que Deus responde oração. Por isso que você não ora. Se você crê que Ele responde, você ora. Se você não crê que Ele responde, então você não ora.
Oração é o meio que Deus estabeleceu para nos relacionarmos com Ele. A oração no momento das pedradas da vida é um ato de louvor, de dependência, de adoração, de reconhecimento da majestade e do poder dEle. A oração agrada a Deus. A oração é o filho querendo o colo do pai, dizendo: Pai. Ele diz: sim, filho. Nesses momentos de adversidades, nesse momento de pedradas, nós precisamos aprender a estarmos em oração, a falar com Deus, a termos esse relacionamento, a cultivar esse relacionamento com Ele, a estarmos intensamente em oração. Eu vejo em último, em sexto lugar, mais um princípio que Estevão nos deixou nessa experiência difícil que ele passou. Está no versículo de número 60. E pondo-se de joelhos. E pondo-se de joelhos. Essa é uma maneira de enfrentarmos as pedradas da vida. Estar de joelhos não é um ato de derrota, mas é uma atitude de grandeza, é um ato de vitória. Quando nós nos ajoelhamos, nós estamos reconhecendo o poder de Jesus e a sua soberania sobre as nossas vidas e sobre as circunstâncias. Mas ao mesmo tempo, nós estamos recebendo poder e autoridade para nos levantarmos com força contra os nossos inimigos. Você só poderá ficar em pé diante de Satanás se você ficar de joelhos diante de Jesus. Você só terá forças para vencer as pedradas, as tribulações e os embates se você se ajoelhar diante de Jesus. Se você não se ajoelhar diante de Jesus, você não poderá resistir, ficar em pé diante do inimigo, diante das adversidades. Não tem como subsistir sem antes ficar de joelhos. Aliás, eu tenho aprendido que se você quer correr, se você quer chegar, se você quer ser vencedor, fique de joelhos. De joelho você corre muito mais do que de pé. De joelhos você alcança muito mais do que de pé. A nossa vitória diante dos nossos adversários somente acontecerão se nós nos ajoelharmos diante do Senhor Jesus. Se nós nos prostrarmos diante de Jesus, nós poderemos ficar em pé contra os vendavais. E o vento poderá vir forte, poderá vir contrário, poderá vir de todos os lados, e nós estaremos em pé. Sabe por quê? Porque nós já estivemos de joelhos diante de Jesus. Aliás, quanto tempo faz que você não fica de joelhos diante de Jesus? Quanto tempo faz que você não se ajoelha diante dele? Aliás, nós temos perdido esse costume de nos ajoelharmos diante de Jesus, não é verdade? Até temos nos esquecido disso. Será que esta não é a razão? Será que não é daí a razão pela qual nós temos sido tão derrotados e tão vencidos? Ele pondo-se de joelhos. Pondo-se de joelhos. Que caminho maravilhoso, que lição maravilhosa, que princípio maravilhoso, colocar-se de joelhos. Somente aqueles que se colocam de joelhos conseguem dizer o que ele disse. Olha o que ele disse aqui, versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Somente aqueles que se colocam de joelhos conseguem perdoar aqueles que apedrejam. Você tem dificuldades em perdoar o seu esposo, a sua esposa. Você tem dificuldades em perdoar o seu sogro, a sua sogra, o seu filho, o seu pai, sua mãe, o seu vizinho, o seu patrão. Se você tem dificuldades, você precisa se ajoelhar. Porque quando você se ajoelha, você libera perdão. Quando você se ajoelha, você declara perdão. Quando ele se ajoelhou, ele disse: Senhor, não dê crédito a eles por isso. Senhor, não cobre deles esta conta. Senhor, perdoe a eles pelo que eles estão fazendo. Senhor, não considere essas pedradas que eu estou recebendo. Quando nós nos ajoelhamos, nós reconhecemos o poder de Jesus, a soberania de Jesus. E ao mesmo tempo, começa a fluir do nosso interior fontes do amor, do perdão, da misericórdia, da longanimidade, da benignidade, da temperança, do domínio próprio, da paz.
é de joelhos que você aciona essas fontes, essas torrentes que estão dentro de você. É de joelhos. Quando você se ajoelha, começa a brotar o perdão. Quando você se ajoelha, começa a brotar o amor. Quando você se ajoelha, você é mais longânimo. Quando você se ajoelha, você começa a ver o favor de Deus de uma perspectiva nova e diferente. O perdão começou a jorrar, e pondo-se de joelhos. Recorra aos joelhos para você perdoar. De joelho é mais fácil perdoar. De joelhos é mais fácil amar. De joelhos é mais fácil ser longânimo. De joelhos é mais fácil enfrentar as pedradas da vida. De joelhos é mais fácil aguentar a dor, o desprezo, o escárnio, a afronta. De joelhos. Tem um cântico que diz que de joelho é melhor. De joelho é melhor. Precisamos voltar à prática de estarmos de joelhos diante do Senhor. Amados, esta é uma mensagem que traz princípios para você ser um campeão. Esta mensagem traz princípios para você ser mais do que vencedor. Esta mensagem traz princípios para você alcançar aquilo que ainda você não alcançou na sua vida cristã. Essa mensagem traz princípios para você chegar no final deste ano com muito maiores conquistas. É para você chegar no final do ano e ter alcançado e alcançar até o final do ano coisas que você ainda não alcançou na sua vida espiritual. São princípios de vida, são princípios que te fará um gladiador, te fará um soldado, te fará um vencedor. 6 atitudes diante das pedradas da vida. Estar cheio do Espírito Santo. Fixar os olhos no céu. Ver a glória de Deus. Ver Jesus à direita de Deus. Cultivar uma vida de oração. Pôr-se de joelhos. 6 atitudes para você romper, para você alcançar aquilo que ainda você não alcançou na sua vida. 6 atitudes para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E por falar em ficar de joelhos, vamos ficar em pé? Fique em pé um pouquinho. Eu creio que, como igreja, nós estamos adentrando um tempo ímpar, muito importante, muito significativo. E nós precisamos discernir esse tempo. Nós precisamos avançar nesse tempo. Nós precisamos alcançar nesses dias aquilo que ainda não alcançamos. Nós precisamos saber, a Bíblia, Jesus, o Evangelho, é extremamente honesto. No mundo tereis tribulações. Você sabe o que significa a palavra tribulação no grego? A palavra tribulação no grego significa aperto. E Paulo diz, eu me alegro no aperto. Ele descobriu coisas que eu e você ainda não descobrimos na vida cristã. Se alegrar por estar apertado. Tribulação. E a Bíblia diz que passaremos por tribulações. É interessante que quando surgem alguns momentos difíceis, eu sempre penso assim, Deus, eu quero só ver como é que o Senhor vai sair dessa. Você sabia que Deus não tem adversários? O diabo não é adversário de Deus. Deus não tem adversários. E é esse Deus que eu e você servimos. É esse Deus que eu e você cultuamos. Mas eu e você precisamos ver a nós mesmos como Deus nos vê. Muitas vezes Deus confia em nós mais do que nós mesmos. Deus tem colocado créditos a nosso favor, crédito estes que nós não daríamos a nós mesmos. Por isso nós precisamos entender que existem as pedradas da vida, mas a Bíblia tem princípios
que se nós trilharmos esses princípios, cultivarmos esses princípios, nós seremos mais do que vencedores, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas.